Olá, alunos, sou o professor Daniel Chagas. Eu estou gravando esse vídeo aqui para comentar. Eu encontrei esse vídeo aqui do YouTube de um cara que eu sigo, esse canal Design Theory, e ele está fazendo uma crítica aqui, né? Assim, por que que é tão difícil para designers para fazer produtos para outros países, né? Principalmente para países em desenvolvimento, né? Eu acho que tem muito a ver aí com o projeto do Code Dominó e também com coisas que eu falo em sala de aula, né, para a disciplina de IHC principalmente, né. Então, aqui ele vai comentar, eu não vou passar o vídeo, mas vou deixar o link aí depois. Ele vai apresentar aqui uma solução de uma incubadora para bebês utilizando peças mecânicas, né, assim, peças de automóveis, né. E o projeto foi ovacionado como uma coisa interessante, legal e tudo e tal. Porém, ele depois vai colocar de que no mundo real essa incubadora ela só teve um bebê que usou. E foi na única vez que colocaram um bebê real para fazer fotografias, né? E aí ele vai comentar de que, é, apesar de parecer uma prática interessante, né, mostra até assim, uma falta de empatia com as pessoas que realmente têm um problema, né? E meio até uma questão de colonialismo intelectual, né? Assim, de você achar que você vai conseguir fazer a solução para aquela outra pessoa, né? Então ele coloca de que assim, no mundo real, as pessoas, os médicos, né, eles que tem médicos lá, né, eles preferem não ter nenhuma incubadora a ter uma incubadora com essas características de jeitinho e tudo, sabe? De que assim, de que essa imagem também acaba sendo importante, de que uma coisa que você não tem a confiança, é melhor você, assim, por não ter confiança, ela pode piorar o problema, né? Isso é bem interessante porque no Lapan mesmo nós participamos de projetos na época da Covid, né? Da pandemia, e nós passamos por situações assim, né? De criar, na época nós estávamos tentando desenvolver um respirador em 2020, né, tinha essa ideia de que assim, a gente poderia desenvolver um respirador usando peças mecânicas. Eu sei que outros laboratórios, né, acompanhei, desenvolvendo usando motores de limpadores de para-brisa de carro, mas que essas soluções, elas, depois quando a gente mostrava para os médicos, eles diziam, olha Daniel, isso aqui é excelente como um estudo, mas eu não tenho coragem de colocar um paciente nisso, porque as implicações, caso esse paciente morra ou venha a piorar, elas são tremendas. Então, assim, ela é só um exercício de mecânica, de desenvolvimento de projeto, mas não dá certo, né? Aí o vídeo vai trazer uma coisa incrível, que é o seguinte: americanos tiveram a ideia de, e se fizéssemos um poço em que para bombear a água fosse um brinquedo, fosse né, um gira-gira, né, um brinquedo, um playground, né? E aí essa ideia, ela é ovacionada, né, pelas pessoas e tudo e tal. E foi construído alguns desses poços, e aí ela se tornou um fracasso, porque, na verdade, no final das contas, o que você está vendo aqui não são crianças brincando. Você está inventando um trabalho infantil, certo? De uma hora para outra, as crianças estão ali bombeando água, né? Não vocês viram como assim é muito rápido de uma coisa que parece legal para ela virar, né? Uma coisa com uma cara de trabalho infantil, de coisa assim, certo? Então, também eles vão comentar de que logo, rapidamente, né, assim, são as mulheres que vão buscar água nos poços e tal, e daqui a pouco estavam lá as mulheres
fazendo esse trabalho de girar a máquina, não se divertindo em nada, sendo que elas preferem, né, as populações lá preferem muito mais você ter uma bomba manual. Por quê? Porque ela é mais confiável, porque ela é mais barata, porque ela é melhor de fazer a manutenção do que essa marmota que é bombear usando brinquedos. Então, esse tipo de exercício de design, ele vem para jogar na nossa cara de que, assim, toda vez que a gente tenta abordar um problema, você tem que ter a empatia máxima de ouvir quem são os donos do problema, que é que passa por isso, se você não for de fato, né, o dono do problema. Então, assim, o pessoal sabe, né, que eu quando ensino aula de Arduino, e aí daqui a pouco aparecem as pessoas, né, elas aprendem a usar esse sensor aqui, né, que é o sensor ultrassônico, certo? E esse sensor ele é muito fácil de usar e ele empolga muito, que parece uma coisa muito mágica, né? Eu consigo medir uma distância, né, de um obstáculo. O segundo pensamento depois que o aluno tem sobre isso aqui é fazer um óculos para cego. Todo mundo já ouviu a minha piada, né? Quem já teve aula comigo, a piada do óculos para cego, que é eu colocar ou num boné, ou colocar num óculos, ou colocar em alguma coisa, esse sensor para impedir que o cego bata a cabeça numa coisa. É deprimente pensar que essas pessoas, assim, nunca conhecendo um cego, vão propor uma coisa dessa, porque você tem que, antes de propor uma bobagem dessa, né? E eu digo propor porque, assim, você parece que está arranjando assim, ó, eu tenho que arranjar um problema para essa solução, eu tenho essa solução, eu tenho que arranjar um problema. E aí o problema que eles arranjam é isso, que os cegos batem a cara nas paredes. E aí você tem que saber o seguinte, você é cego? Não. Então vá atrás de uma pessoa cega para perguntar qual é o problema que ela quer resolver. O que, que você tem de problema? Você bate a cara na parede? Não. Por que, que um cego não bate a cara na parede? Porque ele usa uma bengala, porque ele tem uma, uma técnica para caminhar e ele usa essa técnica, então ele não esbarra nas coisas. Só para vocês terem uma ideia, quando eu conversei com algumas pessoas, assim, um problema que tinha antigamente era dos orelhões. Os orelhões eram um problema para os cegos. Por quê? Porque tinham muitos orelhões, né? Para quem não sabe, orelhão é um telefone público, né? E eles tinham um problema que no Brasil o orelhão ele tinha uma base muito pequena e uma cabeça muito grande. Então o cego não via com a bengala e depois ele batia no orelhão. Pois bem, resolveu isso porque não existem mais orelhões, né? Não tem mais encanto nenhum e tal. E hoje em dia, assim, você não tem mais o problema como tinha antes, né? Então, quando vocês estiverem fazendo uma proposição de alguma ideia, né, para desenvolver e tal, aplicativo, hardware, o que quer que seja, olhe, não passe ridículo. Busque quem é o dono do problema. Se eu chegar hoje numa pessoa cega, é capaz ele me dizer, olha, meu problema é pegar ônibus. Ah, é pegar ônibus? Por quê? Porque eu preciso de ter alguém comigo na parada para a pessoa ler qual é o ônibus que está chegando. E aí daí eu ter certeza, né? E eu me guiar mais rapidamente, porque eu tenho que ter uma velocidade para subir no ônibus e tal. Então, é esse o problema. Como é que você resolve? Não, eu pergunto para cada motorista, não, eu espero alguém, eu não sei, não sei, mas tenha empatia com o problema. O vídeo também, ele já estava muito massa, mas aí ele foi falar de uma coisa que, eu vou dizer, eu caí. Eu caí que foi o One Laptop for Children. Esse é um projeto antigo, né? Mas é encantador, porque era o projeto de você criar laptops baratos para a educação, certo? Então, o Nicolas Negroponte, que era um influenciador de tecnologias, né, e tal. Isso é interessante também falar, porque isso é antes da era smartphone, né? Nós estamos falando aqui dos inícios dos anos 2000, certo? Em que ainda não existiam nem os netbooks. Netbooks, para quem não sabe, são notebooks fracos e menores e mais baratos que apareceram antes da onda dos celulares. Isso aqui parecia uma ideia muito boa, né? Mas, novamente, aqui pareceu uma solução de design, uma solução
de, de, de tecnologia que parecia muito mais para vender um marketing do que para resolver um problema, né? Então, assim, os laptops, quando eles foram criados, eles tinham essa ideia de que eles iam ter uma manivela para fornecer energia, só que isso se tornou uma coisa complexa e eles acabaram tirando na versão final. E aí isso gerou um super problema, porque os locais que tinham que ter não tinham infraestrutura de tomadas, de carregamento e tudo. Olha, eu dei aula em escola pública. Mesmo em escola pública, numa sala de aula normal, não tem tomadas para ligar é, 15, 20 mini laptops. Isso não existe, né? Então é um problema de infraestrutura, né? Depois ele vai falar sobre o problema do treinamento. Treinamento de professores para trazer esse equipamento para a sala de aula, né? E eu sei que nesse momento, assim, talvez você possa pensar, não, mas o software e tudo, ele vai guiar. Não é tão simples, não é tão fácil integrar. E muitas vezes, quando você tem uma tecnologia dessa, assim, que ela tenta guiar sozinho, ele vira TV educativa, sabe? Um negócio assim que alguém dá um play, uma pessoa finge que assiste, outro finge que ensina, né? E ele não faz o papel real, sabe? Então ele vai comentar de que assim, não adianta só você jogar soluções, laptops e computadores e o que quer que seja assim no colo das pessoas, né? Que do nada as pessoas vão aprender a programar, ou ter um acesso a uma tecnologia. E eu fiquei mexido quando ele falou isso, porque assim, a primeira vez que eu vi um computador e eu fiquei fascinado por isso, e depois eu fui e estudei e tal, e aprendi a programar, né? Eu pensei, não, mas eu precisei ter um acesso ao computador e isso deu um start. Mas o que ele coloca, e eu realmente assim dou o braço a torcer, é que é o seguinte: eu não tive acesso a um computador. Eu tive acesso a um ecossistema que permitiu que eu pudesse usar aquele computador. Então esse ecossistema ele foi ligado ao primeiro livro de programação que eu tive acesso, que tinha Basic e que me foi emprestado por um pai de um amigo meu, né, que também era colega do meu pai. E eu tive acesso a outras pessoas que puderam me guiar de uma coisa ou outra. Daqui a pouco eu ganhei um outro livro sobre programação em Clipper. Então eu tive acesso a um conjunto maior. Se realmente eu tivesse só um computador, eu não sei se eu teria tido condição de avançar no que eu consegui avançar, certo? Então, é bem bacana toda essa desconstrução mesmo, assim, né? E como é importante, de novo, esse trabalho de empatia, né? De você, assim, cara, não não encontre um eureka, né? Num componente ou numa ideia e empurre isso para um dado problema, sem você consultar os donos do problema, certo? Então, isso aí é algo que a gente tem que sempre pensar. No caso do Code Dominó, né? Estamos aqui no grupo de estudo refazendo, repensando esse processo, né? Isso me passou muitas vezes, né? Veja, eu cheguei a fazer uma versão dele e eu tive acesso a professores e os professores disseram, olha, tá muito complicado de montar, tá interessante. Eu tenho também uma informação de um amigo meu que foi professor na época, usando Code Dominó, que ele falava, Daniel, olha, mas precisa de muito conteúdo. Ele tem que ser um conteúdo que, assim, a gente apresente para o aluno e ele termine a atividade, mas, assim, ele consiga, daquele conteúdo, ficar trabalhando sozinho, né? Repensar e ficar fazendo, porque senão o aluno consome muito rápido o conteúdo e daqui a pouco ele não tem mais o que fazer. Então tem que ser uma coisa de construtividade, certo? Então, eu acho que é legal trazer essa reflexão aí para pensar aqui nesse nosso projeto e outros projetos que você possa ter. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.